Ok, estamos ao vivo, tô aqui de novo. Problemas técnicos, né, que acontecem, enfim, e que muitas vezes eu digo, nossa, a tecnologia tá aí pra fazer dar certo, mas dá muito errado também. Enfim, eu gostaria de saudar a todos e todas que têm me acompanhado, né? Eu, ultimamente, é, tenho trabalhado bastante nesse projeto do Artografismos e dentro dele seria uma série de lives, né? Com convidados, convidadas, artistas, professoras, pesquisadoras da área, enfim, a gente conversa um pouco sobre os espaços da arte e educação, né? E conseguimos no ano passado, né, falar sobre diversos espaços. A gente teve aqui 12 convidadas e convidados, né, de gente que trabalha com arte e educação no museu, com arte e educação em escola, com ensino superior, enfim, e com vários projetos bem legais para a gente conhecer, até nas redes sociais, né. Para quem não viu, todos os vídeos ficam salvos no IGTV e eu tô colocando aos poucos também no YouTube, né? E eu gostaria de hoje trazer, né, uma pessoa que é muito especial para mim, que é o Alexandre Mourão. O Alexandre, ele é do coletivo Aparecidos Políticos, junto comigo, Marquinhos Aspásia, Sabrina e Estela. E nós completamos no ano passado 10 anos de coletivo, né? Para quem não conhece o coletivo Aparecidos Políticos, nós trabalhamos com os resquícios da ditadura militar na atualidade. Dentre esses resquícios, né, a gente tem uma série de coisas, como, por exemplo, agora nos Estados Unidos, falando um pouco, né, saindo do país, enfim, a gente tem a questão da democracia, que foi ameaçada, né, ontem, enfim, entre os resquícios também, questões de declarações do nosso presidente, questões da gente ter direito à comunicação, né, rádio, TV, enfim, e uma série de coisas, né, que a gente tem por aí, leis que proíbem arte urbana, enfim, inclusive as homenagens a ditadores e pessoas que participaram diretamente como torturadoras e torturadores, né, da ditadura militar, 6485 principalmente. Então agora eu vou chamar o Alexandre, né, que foi quem criou o coletivo Aparecidos Políticos e do qual faz parte desde 2013 e que tem tido ai, obrigada. Oi. E que tem tido uma atuação também nessas questões de arte e educação. E aí a gente vai conversar um pouco sobre isso. O Alexandre, ele é psicólogo e artista e é doutor em psicologia pela UNB e a gente tem, como eu disse, trabalhado no coletivo desde 2010, né? Vou chamar o Ale e ele fala melhor para isso. Gente, desculpa que a gente tá com esses probleminhas técnicos, mas a gente tá aguardando aqui o Alexandre entrar. Oi, Ale! Oi, Sara, Tudo tudo bom bem? com você? A Tudo minha internet tranquilo? caiu um pouquinho aí. Ah, tudo bem, eu tinha visto que tinha começado a transmissão, depois botou outra, né? Aí tá Foi. dando certo agora. Tu me escuta Tá. bem, né? Escuto, sim. Ale, eu não sei se tu já teve a oportunidade de ver em algum momento o projeto Eu Acho Educação para Quê? Para quem, enfim. Eu tenho trabalhado com questões de descobrir quais são os espaços da arte e educação, né? Porque a gente atua em muitos lugares, assim, muitas vezes a gente fica com aquela dúvida do professor de artes, o que, que a gente vai fazer na escola, enfim, mas nós temos diversos espaços para arte e educação, né? Inclusive dialogando com várias áreas. E aí uma das coisas que eu sempre pergunto é como é que você veio parar aqui, né? Tipo, tu fez psicologia, né? De como é que tu foi parar em artes, por que que tu procurou isso, e tu fez também, eu tava lá na tua defesa, né? Tu fez um mestrado em educação, então e a licenciatura, né, também, foi isso? Isso, em artes visuais. Foi coisa. É, Me conta dessa tua trajetória, conta pra gente como foi que tu veio parar, assim, nesse meio.
Bem, Sara, primeiro te agradecer pelo convite, falar que é um prazer para mim também participar. Eu já tinha acompanhado o canal, de vez em quando dou uma olhada em alguns posts, até porque eu tenho um filhinho de 4 anos, o Ruben, e é um assunto que me interessa bastante, né? Eu ver tua trajetória, teu trabalho, assim, pensando nos filhos que a gente tem, nas filhas também. Então, nossa, isso é muito legal ver isso, assim, tá acompanhando você como uma amiga e uma mãe também, fazendo esse trabalho com as crianças. Eu acho que é muito importante, assim, uma coisa fenomenal. E eu vim parar nas artes enfim, antes mesmo de eu entrar no curso de licenciatura em artes visuais, eu já tinha uma aproximação com a pintura, e até remonta até uma parte bem anterior, fazendo já uma discussão com o teu trabalho de arte e educação, focado no público infantil. Eu estudei numa escola aqui de Fortaleza, chamada Vila, que é uma escola com abordagem ecossistêmica, e eles enfatizam muito, muito mesmo na própria grade curricular deles, o ensino voltado para as artes, em artes, enfim, né? Não ver a arte apenas como um apretexto ou apenas como um instrumento para ensinar outra matéria. Para eles é tão importante quanto outras áreas de conhecimento. Então, eu acho que daí surgiu muito essa minha influência, essa inspiração artística, e aí foi fortalecida muito por alguns familiares também que tiveram aproximações com a arte, que tem, né, uma tia minha que era poeta, que escrevia, pintava em óleo sobre tela, e aí foi despertando minha curiosidade, eu fui interessando, e antes mesmo de entrar no curso de licenciatura em artes visuais pelo IFCE, eu já comecei a tentar algumas pinturas, assim, em óleo sobre tela, coisa que é, para começar, horrível, assim, né? Recomendável você começar logo com óleo, né? E eu fui meio teimoso, mexendo com terebentina, com uns solventes, assim, para tentar fazer a tinta, mas, enfim, foi uma parte experimental também, de certa forma, deu certo, né, assim. E aí, pronto, aí, a partir disso, eu me interessei muito também na possibilidade de fazer o curso de licenciatura, né? Na época era o Cefet, passou agora para ser IFCE, e eu tentei, aí fui aprovado e comecei o curso, paralelo também ao curso de psicologia pela Universidade de Fortaleza, né? Então, eu tentei conciliar os dois, mas no Era começo foi mais... Oi? quando entrou, era artes plásticas Era, ainda? eu comecei no curso que era tecnólogo em artes plásticas. Aí depois teve a mudança do currículo para a licenciatura e eu fiz a migração, né? Para a gente também poder ensinar. E aí pronto, aí depois disso eu passei para... E fiquei fazendo também, atuando nessa parte da psicologia, porque, enfim, é uma área que me interessa muito, essa questão da subjetividade, a leitura muito particular de cada um, né? Cada ser humano é um universo, assim, ímpar, né? Que não vê se repetir no outro. Então eu sempre me interessei muito por isso, aspectos do inconsciente também, enfim. E aí juntou, assim, a psicologia ela sempre teve muita aproximação com a arte, né? O próprio trabalho dela, enfim. Alguns teóricos fizeram as suas abordagens, enfim, as suas teorias baseadas também a partir da arte, com a arte, enfim. Aí, por aí eu entrei nesse universo até hoje. E, ultimamente, eu dei aula na UFMA em artes visuais, como professor substituto, e meu contrato terminou agora. E sigo como professor na uma faculdade particular em psicologia. Massa. Aí eu me lembro que assim, porque eu tô te perguntando, porque eu sou formada em artes plásticas, né? Que é aquele diploma que a gente ficou meio, e aí, eu faço o que com ele? É, E eu também na chamada, assim, né? E até lá na tua descrição, eu falei que tu é do Aparecidos, né? Porque assim, você criou o Aparecidos, a gente tá no Aparecido há 7 anos, né? No coletivo. E eu vejo que tem assim, é difícil para mim, Sara, separar a questão de arte da parte educativa, sabe? Assim, que acredito que você meio que a educação ela vai permear todas as coisas da vida, né? Assim, vários dos seus momentos, informais, não formais, enfim. E aí, quando tu criou o Aparecidos, né? Quando a gente começou o Aparecidos, assim, tinha um pensamento de como é que seria essa parte de arte, de educação, o que tu pretendia quando começou tudo? o Aparecidos, na minha visão, ele surge em um ambiente extremamente fecundo, que é juntar a academia, a universidade, com uma atuação em movimentos sociais, né?
como se fosse uma ponte aí entre a rua e a universidade. E então, quando a gente começou, eu pensei na ideia da Aparecidos, né? Foi um pouco baseado na proposta de uma intervenção urbana na chamada Bienal de Par em Par, que teve a Bienal de Dança, foi a edição de 2010, em que eles abriram uma categoria lá de intervenção urbana, porque era um encontro de dança, né? E aí eu também fazia parte na época de um grupo de pesquisa, que é o meu fio pesquisação, do grupo do professor Herbert Rolim, e ele sempre teve uma pegada muito forte de arte e educação, sempre trazia educação, John Dewey, né, essa turma aí toda, Herbert Reed, tudo ele trabalhou ali no grupo, e assim como outros teóricos, Lilian Amaral também, pensando nessa relação da arte com o espaço urbano, e aí isso fomentou também esse nosso universo, assim, né? E aí eu sempre falo, a partir do momento que a gente esteve presente lá numa cerimônia de velamento lá de um corpo do desaparecido político, Berco Sambujão, aí eu chamei alguns colegas, como o Tom Almeida, na época também a Viviane Tavares, que não fazia parte do curso, mas era do turismo, aí chamei também a Aline Albuquerque, a Daniele, que também fazia parte lá, para a gente fazer uma intervenção, assim. Eu escrevi o projeto, pensando no projeto para a Bienal de Dança, e a ideia da intervenção era fazer trabalho nos muros, né? Mas, assim, não era ter a cidade apenas como um suporte da intervenção urbana, né? Então, a ideia da gente foi escolher locais da cidade de Fortaleza que tinham a ver com a memória do que foi a ditadura militar. E aí, a partir disso, a gente colocava a imagem, o chamado lambe-lambe, né? Uma técnica de arte urbana, e também escrevi o nome do desaparecido político quando ele desapareceu próximo a um local, não necessariamente o local que ele desapareceu, mas um local que tem a ver com que foi um centro de tortura, um local de resistência, um local na cidade que homenageia um ditador, enfim. E aí tem essa proposta pedagógica, educativa, claro, porque a gente está falando ali também, está abordando isso, que ó, tem tal pessoa que está desaparecida até hoje, entendeu? E isso parecia uma coisa muito absurda. Pô, depois de 30 anos, galera que nunca vivenciou a ditadura está colocando o nome de um desaparecido político no muro. Como é que é isso, né? E aí, é isso que eu acho que eu vejo também como uma potência da arte, né? De trazer também justamente essa ideia de reaparecer, de ressignificar com esse trauma que foi vivenciado pela sociedade brasileira, que de certa forma ainda não foi trabalhado, né? Então, isso está em toda a trajetória do coletivo, assim, né? Segue realmente. E desde então, você sabe muito bem, a gente tem feito esse trabalho também de sempre fazer oficina, né? Não fazer só intervenção. E aí, o que a gente vai fazer depois e tal, né? Conversar com o pessoal, não só o pessoal da rua que vê aquela intervenção urbana, mas também a turma que também está aí, e está vendo, assim, está participando também, né, das oficinas. Sim. A gente tem uma coisa, né, que acho que também é a questão de educar até as pessoas, assim, porque na escola, pelo menos a nossa geração, não teve uma, uma fala muito boa desse período, né? Inclusive dos períodos ditatoriais, porque a gente sempre fala a ditadura militar, mas na verdade nós temos um período democrático no Brasil muito curto, né? Muito curto e frágil. Assim, então, Uhum. várias vezes ameaçado, várias vezes em regimes de exceção, várias vezes. E aí é muito louco pensar que, assim, tipo, eu ouvi, por exemplo, coisas nas aulas sobre ditadura militar, era quase uma aula de fetiches, né? Era um negócio assim, aí as pessoas amarravam, não sei como, e davam choques, e você ficava assim, mas a implicância política disso tudo, né? A implicância o que restou desse período, enfim, e você não tinha Era como se aquilo, não é nem que não tivesse existido, é que tinha sido uma coisa, um momento, assim, e ele passou completamente, né? E a gente, do Aparecido, a gente tem muito esse foco educativo de, olha, não passou. Não Uhum. passou. Tá aqui, temos toda uma carga de um país colonizado, né, de um país que passou por essa série de violências, de uma história extremamente violenta, né, que começou há muito tempo e que a gente colhe os frutos disso até hoje, inclusive nessas últimas eleições presidenciais, é um desses frutos, né, a gente tem um Uhum. presidente que homenageou um estado,
que homenageou um torturador publicamente, enfim. E eu acho que tem uma questão da gente também nessa parte de vamos educar também essas pessoas, né? Sim, e aí que eu vejo também que o trabalho do Coletivo Aparecidos Políticos, ele entra também, porque quando a gente pensou no formar o grupo, tinha um pouco um certo, vamos dizer, cansaço de uma política tradicional, né? Assim, de, por exemplo, vamos fazer manifestação de rua, tal, vamos lá e ocupava a rua, juntava 200 pessoas, fazia manifestação e tal, né? Contra o aumento de passagem. Não que não fosse bem-vindas essas manifestações e tudo, mas muitas vezes a gente sentia que ligar lá uma caixa de som, um carro alto, uma Kombi lá passando com carro alto, a galera com bandeira passando na rua, às vezes fechando um sinal e tudo mais, muitas vezes eu sentia que não tinha um efeito assim no pessoal que estava lá na rua, essa relação do diálogo, entendeu? Como se ficava difícil chegar no turma, assim. Eu sempre tive um pouco essa preocupação, esse olhar do outro, no sentido, como é que está chegando para ele isso, né? E aí o trabalho do Aparecidos é justamente um pouco também essa relação com a educação, né? De pensar como é que chega isso no outro, né? Tem esse propósito meio que de, tipo, vamos dizer assim, convencer, mas afetar de alguma maneira aquela pessoa, né? Então, a intervenção urbana um pouco nesse sentido, assim, de tentar fazer algo diferente, mais criativo, com uma questão política que estava emergindo, que estava surgindo, né? Para não ser sempre aquela coisa tradicional, né? Não que o tradicional não seja importante também, mas que possa juntar as duas coisas e pensar em criatividade, porque muitas vezes uma ação criativa ela pode ter muito mais efeito do que uma manifestação grande. Então às vezes é um pouco questão de inteligência, por isso que a gente do Aparecido definimos como uma certa relação de o que chamam de ativismo criativo, ou então de arte ativista, ou então de arte política, né? Está um pouco nesse meio, assim. Nem nós nos identificamos com um agrupamento político estrito sensu, não somos um partido, uma coisa do tipo, mas também não deixamos de participar da discussão, né? De nos implicar também politicamente, né? E aí, na história da arte, tem toda uma trajetória, tem diversos. E isso também inspirou muita gente, né? Diversos pintores, enfim, galera que sempre atuou muito na arte e vinculado também à política, né? E aí a gente sempre faz esse retorno histórico dessa turma, né? A gente cita muito o Gustavo Courbet, um pintor surrealista, que ele participou da Comuna de Paris, sabe? Então aí vai citando aí Picasso, Frida, quantos pintores, quantos artistas tiveram muito nisso, né? Manifesto por uma arte revolucionária independente, do Breton, do Trotsky, aí vai também os modernistas brasileiros, Mário Pedrosa, Portinari, enfim, tem uma turma, e aí tem, de certa forma, esse resgate disso, né? De ter, às vezes, uma imagem, ela pode falar muito também, né? Assim, e aí a gente está vendo muito isso hoje em dia, por exemplo, na internet, né? Essa coisa que, por um lado, obviamente, os memes também, eles podem empobrecer um pouco a discussão política, mas, por outro lado, você vê como as imagens estão sempre tão atuantes, tão presentes, né? No debate público, né? Então, há de se pensar um pouco sobre isso também, né? Como é que essas imagens estão permeando, assim, esse inconsciente, né? Esse inconsciente também coletivo, né? Tu acha que, de alguma forma, assim, eles empobrecem real, assim, o discurso político, até não só político, né? Se a gente for pensar, por exemplo, na questão de arte, enfim, a gente tem visto vários memes de arte, né? Eu queria que já que tu tocou nesse ponto, como é que tem visto isso? Que eu não conhecia. Cara, eu também tem coisas que eu não tenho opinião formada, mas eu gosto quando tem algum tipo de debate que surge a partir disso, assim. Que muitas vezes a gente, quando está na academia, a gente tenta pautar algumas discussões do campo das artes, a gente não consegue entrar. E às vezes uma coisa que é feita por alguém ali entra, né? Desde uma coisa meio do humor, como uma restauração que teve de uma pintura lá de Jesus Cristo, que a mulher restaurou aquela pintura de um modo totalmente diferente, até discussões mais atuais. Hã? A Espanha é campeã em restauração bizarra, assim. Pois é. Mas ao mesmo tempo você cria uma discussão com isso também, né? E tal, e consegue
fazer essa... Eu faria a observação mais recente com esse trabalho da Juliana Notari, né, que não é necessariamente um meme, mas a imagem que ela fez, que foi muito replicada nas redes sociais, lá daquela vagina, né, numa land art, né, que ela fez, que, cara, a galera conservadora tá de cara, né, nisso, batendo nessa coisa e tal, e um trabalho muito forte que teve essa coisa da imagem, ao mesmo tempo tá aí na internet também passando, né. Eu acho que é possível, assim, a gente aproveitar, né, esses momentos que tem para fazer um debate sobre a arte, a importância da arte também. Mas, claro, muitas vezes o uso excessivo de imagens, como a ideia dos memes, eles, às vezes, podem empobrecer mesmo, assim. Apesar de que falam muito disso, né, os movimentos lá de Wall Street, 2011, o Occupy Wall Street, que foi uma das... que embasou lá esse movimento das chamadas primaveras árabes e tudo mais, começou ali pelo um pessoal de uma revista chamada Busters, que eles têm uma publicações que é muito discutida sobre arte política, enfim, e eles publicaram uma imagem que é uma mulher dançando balé em cima de um touro, né, que o touro é o símbolo da Bolsa de Valores de Nova York. Foi a partir daquela imagem que ativou assim, a galera a ocupar lá Wall Street e começar a fazer manifestação, né. Então, às vezes, uma simples imagem com o momento político atual, vai eclodir também, né? E isso serve não só para nós progressistas, mas também para conservadores, assim. Eles também sabem muito bem fazer o uso dessas imagens, né, para defender pautas conservadoras, né? Então fica realmente essa disputa que o pessoal chama também de guerra cultural, enfim. Tem umas questões, assim, quando eu estava no mestrado, a gente conversava muito, principalmente na questão da cultura visual, né? De que todas as imagens, elas podem ser lidas e analisadas, e as imagens do cotidiano são muito importantes para isso, enfim. E aí acontecia muito, isso não é a proposta da cultura visual, mas acontecia muito de várias pessoas darem aulas de arte, assim, eu vou me aproximar do cotidiano desse aluno, dessa aluna, enfim, e eu vou usar só imagens que fazem parte dela. Então, assim, se tá todo mundo no meme, né? Eu gosto muito dos memes, mas eu sempre ficava assim, se tá todo mundo na questão do meme, então eu vou usar só o meme. Mas aí, o que acontece muito é você, e até a Ana May tem um texto sobre isso, que ela é tipo, você meio que nega a pessoa instrumentos de poder da classe dominante, né? Assim, tipo, enquanto numa escola pública que eu dava aula, a galera sabia muito dos memes e tal, e tipo, a gente conseguia falar sobre os memes, mas depois dos memes você tinha que mostrar a obra, né? Ou antes, enfim, o que quer que fosse a proposta, mas assim, eu dei aula na escola mais cara de Fortaleza, na época, em que os meus alunos de 12 anos, eles viram a Mona Lisa ao vivo. Uhum. Eles foram no Museu Van Gogh pessoalmente no passeio da escola, né? Então, acho que para mim, pelo menos, assim, o grande problema é quando você se prende nessas questões, né? No eu vou popularizar e você esquece de que o fato de outras pessoas, né, da classe dominante ter acesso ao original é o que faz dela elite, né? E você continua uma proposta de elitização, assim, tipo, é como se essas pessoas aqui da classe C, D, enfim, elas não tivessem direito a ver a imagem original, né? Isso eu acho um pouco preocupante, assim, tipo, de Uhum. você de não ter esse acesso, né? Ah, com Enfim. certeza. Com certeza. Eu também acho que... tem uma primeira coisa que também que eu penso, falando aí nesse campo da arte educação e do uso das imagens, é que, de fato, a gente também vê um empobrecimento do pessoal da leitura, né? Então, leitura no sentido de um texto escrito mesmo, assim, a galera realmente com preguiça de ler, né? Então, isso também é preocupante, né? Porque se a gente vai trabalhar só com imagens, e o aluno que não vai ler, né? Então, vai ler textos muito curtos, e aí fica um negócio que eu super apoio, eu acho que é muito importante a escrita, né? Eu acho que é necessário ter a escrita, sabe? Então, no caso, também eu fico pensando, eu tive um momento agora eu dei aula para alunos que estavam estagiando em escolas públicas, lá na UFMA, né? E o que aconteceu? A gente via claramente que alguns alunos que estavam na escola particular, eles conseguiam
dar aula de modo remoto, né, no Google Meet. A universidade também conseguiu manter as aulas em Google Meet, né, modo remoto e tal, apesar de muitas dificuldades. Mas teve uma experiência que eu passei que foi teve duas escolas em que os alunos estavam dando aula através de WhatsApp. Porque o que aconteceu? A escola não tinha condição de dar aula de modo remoto, né, e optou por continuar a aula nesse contexto da pandemia, e eles criaram grupos no WhatsApp para cada série. Né, isso até a gente está pensando até escrever sobre isso, enfim, ver alguma coisa. E cada série do ensino fundamental, era o estágio que eu estava orientando, eles tinham esses grupos do WhatsApp. Então, todos os professores das matérias estavam nesse grupo. Então, quando era aula de um professor, eles fechavam os comentários por um tempo, aí o professor expunha a aula e depois abria para o debate. Mas nessa ocasião, assim, eu via muito esse uso de imagens, né? Então, os professores lá ficavam mandando mensagem nos grupos, os emoticons, mandavam também figuras com baixa resolução, porque além de não ter a possibilidade de acessar uma plataforma como o Google Meet, pelo uso de dados, né, que essa é a dificuldade financeira deles, eles também não podiam, por exemplo, receber um vídeo de muitos megabytes. Se você enviasse 15 megabytes, 20 megabytes de um vídeo na aula, os alunos simplesmente não iam abrir. Então, os vídeos tinham que ser até curtos, porque eles tinham poucos pacotes de dados, entendeu? Então, como é que até a imagem ficava escassa, porque tinha que ser mais emoticons, porque os emoticons abriam logo, entendeu? E também acontecia de, às vezes, uma imagem que eles queriam colocar de uma resolução melhor, tinha que mandar num PDF para baixar depois, ou então se fosse para colocar a imagem naquela hora dentro do grupo do WhatsApp, a imagem vinha em baixa resolução. Então também até ali você via que a imagem, sabe, estava pixelada, estava com a... Então tem muitos meandros aí realmente nesse uso dessas imagens, né, do meme no local de educação, né, e como perpassa aí essas questões que tu falou, também da desigualdade, dos instrumentos de poder, né? Então foi uma experiência ímpar, sim, claro, e ao mesmo tempo é positivo você ver o pessoal se virando para dar conta daquela aula, mas ao mesmo tempo fica limitado mesmo, né? A aula de 50 minutos pensada no modelo tradicional, né? Em que o professor vai expor os dados, fica lá 15 minutos jogando as informações, aí depois abre para o debate, na verdade às vezes não tem muito debate e tal, aí depois o pessoal quer saber da frequência, então mesmo na plataforma, meio que não muda muito, né, essa lógica da sala de aula, né? Então foi um pouco essa experiência também que ajuda a gente a pensar sobre isso. Eu tenho visto muito essa coisa, tipo, teve muitos professores de artes que foram dispensados, né, na questão da pandemia, porque é como se você não tivesse condições de dar aula, né? E teve gente que, inclusive, perguntou, assim, em questão de, tipo, como é que eu peço material se antes eu não conseguia, né, exigir material, enfim, e agora eu tenho que dar aula, sei lá, pelo Google Meet, pelo WhatsApp. Na verdade, eu acho que o que a gente tem é uma exposição muito grande de uma série de problemas, né? Assim, tipo, de desigualdade social no país, assim, de gente que precisa ter aula no WhatsApp e pessoas que estão, sei lá, tendo aulas online em plataformas muito melhores, de uma maneira muito melhor, muito mais, enfim, de mal qualidade. E a gente tem também, e essas pessoas vão continuar a ter acesso a imagens melhores e a materiais melhores, e enfim, e você vai continuar, e a desigualdade vai ser muito mais acentuada. E você tem também a questão da gente estar, tipo, um ano de pandemia, né? Sim. Inclusive, eu ouço falar essa palavra, toda vez que eu falo, o YouTube, ele acaba com meus vídeos. Mas tem que falar. Acaba com o quê? Ele não deixa, o YouTube não deixa eu falar pandemia, Covid, não sei o que, Ah, muito sim. chato. Aí é. Nossa. Não deixa, o Instagram deixa, o YouTube deixa não. Aí, Aham. enfim. Mas a gente tá num contexto que a gente precisa falar disso, né? Tipo, foi assim,
eu posso pedir minhas compras, minhas coisas, meu material pela internet e continuar produzindo em casa. E tem gente que, tipo, não tá em condições. E aí você vê áreas que são mais valorizadas do que outras, né? A gente vai ter sempre essa discussão de, tipo, como é que vai valorizar a área de artes, qual a Uhum. importância de você ter aula de artes, como é que você vai dar aula de artes nesse contexto, né? Então, e fora passar, como eu disse, passar um ano numa situação dessa, que é uma situação, voltando para a questão da política, né? É uma situação política, né? A gente vê países que já superaram e que Uhum. estão seguindo sua vida e a gente continua muito preso. E aí entra até Quem foi essa frase? Não sei se você vai se lembrar, de que a falha, né, da educação no Brasil, ela não é um acidente, ela é um projeto. Sim, E vai se aprofundando esse projeto de você ter uma educação muito falha e muito elitista. Eu acho que foi um momento que a gente olhou assim, tipo, bom, se já era ruim presencialmente na escola, como é que eu vou fazer agora? sim, com Na certeza. própria faculdade, enfim. E o que a gente vê também são essas escassez assim, de espaços também, né, para a gente pontuar aqui que já fazendo essa relação também até com próprios aparecidos políticos, que até eu vejo também na questão da arte, até da cultura, né, um primeiro fronte que foi atacado assim também, né, um primeiro fronte que foi atacado, porque desde 2016, desde a época do golpe parlamentar, a gente nunca teve tanta censura às artes no Brasil. Então, é um momento também de pensar sobre isso, né? Também como por que a arte também ela tá aí ela é tão atacada, né? Assim, e aí fazer essa relação com a questão política, né? Porque realmente ela está bem próxima aí desse âmbito, aquela declaração, né, que já histórica lá do secretário da Cultura, aquele Alvin, né, que fez aquela incorporou o discurso do Hitler, literalmente mesmo, copiou um trecho do discurso do Hitler, falando de uma arte, sei lá, de engrandecer, né, a nação e tudo. E, claro, o cara caiu logo depois, mas a gente vê como realmente tu falou do projeto, né, e é um projeto também de ataque à própria arte, né, assim, a gente, como coletivo Aparecidos Políticos também, e até como artista, a gente tem visto que tem diminuído bastante os próprios editais e as políticas públicas de arte. Claro, a gente teve aí essa respiração com a Lei Aldir Blanc, mas é notório que os editais eles estão mais limitados, né, também, assim, os próprios produtores, quem faz os editais, a galera tá tudo pisando em ovos ali, né, depois da censura lá da exposição Museu Queer, tudo isso mexeu muito, né, e acaba acontecendo um fenômeno que é muito arriscado também para a gente, quanto artista, que a ideia da autocensura, né, nós mesmos, ao escrevermos um projeto, a gente ficar cortando trechos, palavras que podem deixar e dar a entender para aquela pessoa que vai ler o nosso projeto, que é uma coisa muito doutrinadora e coisa do tipo, né? Então isso também é algo realmente a ver o que a gente faz, né, com essas questões, porque vez ou outra a gente está se pegando nisso. Tem um pesquisador que está entrevistando a gente do coletivo, né, que é o Eduardo, e ele fez uma pergunta: por que nós do grupo Aparecidos, ele estava vendo nossa cronologia, e desde 2016 ele viu que as nossas ações começaram a decair, assim, a gente parou de fazer mais ações, né? E aí, um dos elementos, claro que tem vários outros, assim, mas um elemento muito forte foi a diminuição dessas políticas culturais, né, essas políticas públicas de Sim. incentivo, e aí também políticas públicas que pensam também essa questão das oficinas, né, de pedagogia, enfim, e aí diminuíram bastante, e agora, como é que a gente nem, eu particularmente, nem vou submeter um projeto a uma Funarte da vida, uma Fundação Nacional de Artes Visuais, porque eu sei que se os caras verem nosso currículo lá pregresso, entendeu? O que a gente já fez e os caras, ó, o que é isso, né? Aí isso tudo, pô, a galera vê como é que é a atuação do coletivo,
Aí eles vão, né, dar um incentivo para essa turma. Sim. É engraçado, assim, que a gente teve uma preocupação, tem sempre essa preocupação, né, de como é que vai. A gente tem um setor, para quem não sabe, nós temos o nosso setor jurídico, a Estela, né, que sempre antes de qualquer ação, a Estela lembra quais são os crimes que nós podemos ser responder por eles, né? Mas e é muito louco que eu sempre tenho a impressão de que a gente sempre responde por crimes que não deveríamos estar, não deveria nem ser crime, assim, não deveríamos estar respondendo por eles, né? Inclusive na live que a gente fez com nós aparecidos com o Eduardo Bruno, né? Na terça-feira, eu falei com ele sobre a questão da gente ter que apresentar a documentação, da gente ter que, tipo, para permissão para filmar na rua, para pegar determinados prédios da cidade, assim, né? Tipo, de que você, na verdade, é mais a instituição em si, ela não tem a permissão para aquilo, né? Mas ela age como uma forma de intimidar, né? E, infelizmente, nós temos essa intimidação de várias maneiras, né? Não é uma questão só de, tipo, não é só a polícia, não é só, mas tem toda a questão do fardamento, mas nós temos a instituição escola, por exemplo, que também usa do fardamento e da intimidação para várias coisas, né? Então, eu te perguntei, por exemplo, se tu deu aula na educação básica, eu lembro todas as vezes que eu vou abordar os trabalhos do coletivo Aparecidos Políticos dentro da sala de aula para ensino médio, fundamental, enfim. Tem sempre uma série, uma enxurrada de perguntas, assim, nossa, isso é real, vocês fizeram isso, o que foi que aconteceu e tal. E sempre um puxão de orelha da Uhum. instituição em si, dizendo o que você está incentivando? Né? Por que você está falando sobre isso na sala de aula? O que isso tem a ver com artes? Como se a gente desse aula de, como a gente falava na faculdade, né, brincando de papel crepom e EVA. É, Assim, por que que essas questões incomodam tanto, né, na parte de educação, na parte de artes? E aí vai sempre entrar naquela discussão de isso não é bonito, eu não entendo isso como arte, eu não, é difícil, foi até difícil até para mim, assim, quando eu entrei na Parecis, entender algumas ações como obras de arte, né? Mas a gente tem essa pegada e vai ter sempre, eu acho, essa perseguição da instituição, porque a instituição escola, que é muito parecida, né, com a coisa do penal, ela também tem esse medo, né, de plantar ideias, né? Tipo, você está falando aqui que vocês fizeram tal coisa, agora esses meninos vão querer fazer também. é. Por isso que tá, assim, eu acho que já esfriou um pouco essa pauta da chamada escola sem partido, né? Que criticava, né? Que tinha essa teoria de que as escolas eram todas formadas por professores marxistas, enfim, né, essa viagem aí. Mas, assim, sobre as escolas também, e até me estenderia um pouco para pensar até a universidade, a gente vê também parte desses resquícios, assim, do que foi a ditadura e até uma política autoritária que vem antes disso, a gente pode puxar até a escravidão brasileira, assim, né, essa, recortes raciais também, e assim, muitas escolas, assim, a gente até fez um mapeamento, o coletivo, o projeto Conexões Cartográficas da Memória, e algumas escolas com nomes do Marechal Castelo Branco, aqui na Avenida Borges de Melo, tinha um CSU Presidente Médici, tinha uma creche, né, uma creche com o nome do Médici. Aí, assim, a galera pode pensar, mas isso é só um nome e tal, mas, cara, eu acho muito simbólico isso, é muito representativo de alguma coisa, né? Esses nomes Sim. todos. Essa discussão que a gente teve há pouco tempo, que o pessoal viu aí com essas quebras de monumentos de toda parte do mundo, né? Depois do Black Lives Matter e tal, a gente vê como e é isso, a arte ela entra, né? Porque é justamente uma das primeiras áreas de conhecimento que trabalha nisso, o simbólico, né? É essa arte mesmo, assim, e tal. As performances, né? As intervenções nos espaços de memória. Então, muitas escolas também estão
junto vamos dizer assim, com parte desses entulhos assim, autoritários, né? Então, carregam isso, a figura lá do diretor, que é a figura máxima. Então, as escolas não têm um grêmio estudantil e acaba que os alunos ficam um pouco sufocados. E a gente vê como é difícil, né, ter essa atuação nesse campo, assim, né? Como é difícil, até hoje em dia, a gente propor uma aula que realmente enfatize a imaginação, a criatividade, né? Outro elemento aqui que eu trago aqui para a nossa discussão, atualmente eu tenho um filho que ele estuda numa escola que é baseada na pedagogia Waldorf, né? Que é uma pedagogia que ela se volta muito para o brincar da criança. Então, o que é mais importante para eles nesse momento é a imaginação e a criatividade. Por exemplo, eles não estão preocupados nessa fase agora de dar um tablet para a criança, para ela aprender, ou então começar a alfabetizar, ou então a trazer números. Para elas, o mais importante nessa fase é o brincar. E, cara, é incrível como é difícil as pessoas aceitarem isso, assim. Muita gente, a galera já quer com a criança com 4 anos, a criança começa a trabalhar com... E aí isso é o outro lado do negócio, né? Os brinquedos pedagógicos, por exemplo, né? Já querem que as crianças tenha isso de ter que aprender logo um brinquedo que... Tudo bem, pode trazer, mas o negócio é a criança por si só, né? Ela vai brincar, claro que obviamente os adultos lá vão ter esse cuidado, mas é difícil encontrar escolas hoje em dia que tem isso, assim, sabe? Eu até trago uma experiência aqui que eu tive com meu filho, ele estudava numa escola anterior, em que ele estava com 2 anos e meio, e a escola, em dado momento, chegou a propor a chamada aula de informática para as crianças nessa idade. Eu chamei ela, fui ter uma reunião com o pessoal, o que vocês estão querendo, gente? Aula de informática com 2 anos e meio, 3 anos? O que é isso? Não, a gente vai dar só um tablet de brinquedo para criança e tudo mais. E aí, essa questão do mercado, né? A criança já entra na tecnologia, é bonitinho, a criança, né? Olha, as crianças já nascem mexendo no tablet, que bonito, que legal e tal. Mas não, cara, a criança vai estar ali numa bidimensionalidade, ela vai perder esse espaço social, de sociabilidade, de brincadeira, entendeu? Então, e aí a arte lá nessa pedagogia Waldorf, por exemplo, é muito forte, assim, é um negócio que é super enfatizado, assim, a criança, né, voltada para isso, para o brincar, né? Pisar em terra, subir em árvore, se divertir, a escola lembrar como se fosse a casa da avó, entendeu? É bem legal, assim, bem legal mesmo. E a gente vê como é difícil isso hoje em dia, né? Trabalhar com isso. Eu me lembro, assim, foi engraçado, até anotei aqui para falar contigo, é que tu falou da vila, mas tu não estudou muito tempo na vila, né? Foi até o primeiro ano, primeira série. Né? Eu passei o maternal, o jardim, alfabetizei lá e foi até a primeira série. E eu tenho até uma amiga que eu acho que ela só fez um ano na Waldorf, lá em Fortaleza, né? E é engraçado porque, assim, tipo, é um momento curto que parece que é muito cedo, né? Tipo, até a primeira série é muito cedo, o caso dela foi na terceira série. Mas é muito marcante, né? Porque destoa muito do restante. Assim, eu dava aula, por exemplo, em uma escola militar, né? Em Fortaleza. Então, essa coisa, por exemplo, do se sujar, nossa, era o caos, porque eles não podiam botar avental e nada que destoasse a farda, de ser farda, né, de ser uniforme. Então, às vezes, uma vez eu pedi para botar uma blusa por cima, não podia, e eles também não podiam Experiência, hein? sujar. E eles, Com não, eles arte tinham ainda. que ter esse uniforme limpo, engomadinho, sabe, passado, e tinham que fazer aula de artes e não podia sujar. E eles tinham 7 anos e era assim, é desesperador, porque você, o que eu vou fazer, enfim? Não. Uma caneta Bic que o menino passa na farda já suja, né? E É, aí eu ficava muito doido com isso, assim, de que a gente tem um controle, tinha uma necessidade de controle tão grande, né? Que nem aquele momento a criança podia se sujar, né? Podia entrar na parte lúdica, na brincadeira, na arte em si, né? Não podia, eu me lembro uhum. assim, de tinta no chão,
pedaço de papel, qualquer coisa assim, era motivo para uma espinafrada, assim, pra um carão bem grande. E aí é engraçado que esses pequenos momentos de liberdade, né, esses pequenos suspiros que a gente tem de uma escola diferente, de uma abordagem diferente, né, é o que faz com que você desperte seu olhar para outras possibilidades, né? Inclusive, você falou da sua aproximação com a arte, né, com a questão da pintura e tal. E é uma pergunta que eu sempre faço, porque são respostas muito diferentes. Normalmente a galera Uhum. desenha, beleza. Mas, por exemplo, uma vez eu perguntei para um amigo meu por que ele era professor de artes. E ele me disse que, tipo, a escola era uma merda, estudava numa escola. Eu já falei palavrão, não pode. Aí a escola era muito rígida, enfim. E aí ele tinha a aula de artes que a professora pulava e dançava e tal, e ia com os vestidos meio hippies. Aí ele olhava para ela e dizia: Eu quero ser essa pessoa. Aham. Eu disse: Mas foi muito tempo que você estudou com ela? E ele: Não, foi, sei lá, 6 meses. Menos de um ano ela teve que sair porque ela era louca demais para a escola. Mas marca a gente, né? É, com certeza. Nossa, desde o Vila também, para mim, essas memórias são muito fortes da arte, da educação também, as duas coisas. E como e isso de também de não necessariamente separar também as coisas, né, Sara? Porque às vezes a gente vê a arte parece como se ela se fosse mas ela está muito vinculada a essa ideia da imaginação, da criatividade também. Então, isso também passa a própria ideia de ciência, assim, sabe? Existe muita relação da arte com a ciência, o descobrimento, a coisa da novidade, de você ir lá e descobrindo e caçando. Então, por isso que muitos projetos de artistas mesmo, eles têm um embasamento, às vezes, assim. Alguns projetos de artistas são super metódicos e vai na contramão dessa coisa do artista como... Né, tem artista que é super obsessivo com alguma coisa, assim, né? Então, por exemplo, eu estou me interessado muito por um cara, ele se chama Charlie Watson, ele estuda muito a ideia dos processos criativos, então ele traz muito essas reflexões sobre a chamada engenharia do erro, a ideia de que é importante o erro no processo pedagógico, né? Nós somos ensinados constantemente a não errar, isso nos trava bastante, então a gente não pode experimentar, porque tem que acertar, tem que tirar 10, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E como o erro, ele é uma ferramenta necessária, porque a partir do erro que você vai ver o que você pode fazer, entendeu? Então isso tem a ver com criatividade, isso tem a ver com a imaginação, entendeu? Então a arte, muitas vezes, ela é aquela disciplina lá que está escondidinha, que está no meio de alguma coisa, que ela tem toda essa potência de um aluno que ele é muito trancado em outras disciplinas, e quando está lá na arte, ele encontra essa válvula de escape. Também tem isso, né? Então, assim, é uma coisa muito próxima, sabe? Essa ideia de imaginação, por exemplo, né? A arte, ela trabalha muito com a imaginação. Lá na psicologia, a gente vê um cara chamado Vygotsky, que ele faz essa relação da imaginação e a criatividade como essencial para o desenvolvimento infantil. Assim. E ele não Uhum. dissocia a realidade da imaginação. Para ele, a imaginação é muito importante para a criança, porque a partir disso, ela, com as próprias ferramentas dela, ela vai criar um acervo de compreensão desse mundo, né, nessa relação com o outro. Então, ela não vai só reproduzir um conteúdo que o professor está ensinando, sabe? Ela, com a imaginação dela, com a criatividade dela, ela vai conseguir dar conta de um exercício de matemática com outra fórmula, outro jeito. Então, muitas vezes, nesse sistema educacional, a gente foi muito poldado sobre isso, né? A gente tinha uma atividade, só tinha que resolver daquele modo, mas se for de outro, entendeu? Aí, sabe, e aí essa instigação para esses processos imaginativos, ele é importante, né? Então, eu acho que, nesse sentido, a arte ela é fundamental. Não é à toa que muitas outras escolas, quando a gente vai falar também em outros processos educativos de outros países, a arte ela não tá de jeito nenhum colocada em segundo plano. Assim. É entendido mesmo como algo em conjunto ali das outras disciplinas. E até essa discussão sobre disciplina também é feita, assim, né? Tem gente que já fala em, por exemplo, as escolas Waldorf, até como outras pedagogias, já não necessariamente elas não dividem as disciplinas, né? Então, numa aula lá que você está mexendo com um bolo, está fazendo um bolo lá, você pode aprender química, processo de fermentação.
por sua vez, que vai puxar para um cálculo matemático, entendeu? Então, isso desde o ensino infantil que pode ir crescendo, assim, para outro tipo de ensino, né? Então, eu acho que isso também é muito enriquecedor para o processo educativo. Sim, verdade. Eu estava aqui anotando que eu me lembro que o teu TCC, mudando um pouquinho de assunto, o teu TCC foi o Mini Manual de Arte e Guerrilha Urbana, né? E aí, e como é um TCC, né, um trabalho de conclusão de curso, dentro de uma licenciatura em artes visuais, né, que o nosso tempo estava corrido, e eu queria que tu falasse um pouco sobre como foi essa questão de você fazer um manual, né, o que isso trouxe para a arte e educação, enfim, quais as tuas contribuições para a área com relação a isso. E também não podemos deixar de falar do nosso livro de 10 anos do Coletivo Aparecidos Ah, legal. Políticos que a gente está fazendo a campanha. Então, Sim, corre aí que a gente tem que falar dos dois. tá. O Mini Manual, ele foi um trabalho de TCC, lá do curso de artes visuais, e que eu fiz muito essa discussão a partir do... era muito comum, acho que também está hoje em dia isso de, na própria escrita de conclusão de curso, a gente falar do nosso processo criativo, nosso processo artístico, o que a gente está fazendo, né, atualmente. Então, tem um pintor, aí ele fala sobre o trabalho dele de pintura e tal. E aí foi mais ou menos essa ideia com o coletivo, né? Eu falar sobre o grupo, o que eu estava fazendo, e aí colocar aquilo numa teoria também, né? Falar teoricamente sobre isso, como é que tinha essas interlocuções com a política, com os artistas modernistas. E aí o TCC foi feito, e sob a orientação também do professor Herbert, que foi esse professor que eu te comentei, que do meu fio. E o livro, e aí o TCC, depois de alguns anos, na ocasião a gente teve edital em que ele foi compactado para ser produzido o livro, né, que depois saiu pelo coletivo. Então isso foi muito bom, porque o próprio TCC, depois, para ser transformado no livro, ele passou pelo crivo do coletivo, assim. O coletivo foi também colocando a sua escrita no meu texto, né? Então isso que é legal também de processos grupais, né? Então a galera foi modificando, foi fazendo sugestão, o texto foi ficando mais enxuto. E aí hoje em dia, quando foi publicado o livro, foi compreendido e é compreendido como publicação do grupo, né? Do Aparecidos Sim, como um todo, né? E aí sim, sobre o livro, ele tá disponível para, só um minuto, ele está disponível para download no site do Aparecidos, né? Ele foi lançado em 2015, é gratuito, então a gente disponibiliza o PDF para download lá no site também. Mas, e aí, isso. sobre a nossa publicação de 10 anos, conta aí. Pois é, isso aí, que bom que você está mencionando, o coletivo vai fazer 10 anos agora, já fez, na verdade, em outubro, né, do 2020, mas a gente está lançando agora, e a gente está querendo também fazer uma exposição, o livro, ele vai ser lançado pela editora Reticências, fazem parte o João de Pimenta e a Cecília, e a gente está fazendo agora uma campanha de financiamento colaborativo para a gente angariar fundos para publicar esse livro, porque nós fomos contemplados com a verba pela Lei Aldir Blanc de publicação, mas a verba não é suficiente para o projeto que a gente está querendo fazer de publicação do livro. Então, a ideia do financiamento colaborativo é de ampliar o alcance financeiro do livro para a gente distribuir, né, fazer mais impressos, contratar designer, contratar assessoria de imprensa, a própria editora, enfim. Aí o site é o catarse.me/Aparecidos Políticos. Então, a gente está fazendo aí até o final do mês esse chamado de financiamento colaborativo. Quem não puder doar vai ser muito bem-vindo também colaborar através de divulgação, né, compartilhando nas redes sociais, o link, os vídeos e tudo mais. Sim. A Liana está Ah, perguntando o nome do site aí. do site é o site da Aparecidos. Eu vou deixar nos comentários aqui quando eu salvar a live no IGTV, o site do Aparecidos. E, né, dentro do site a gente tem o download do Mini Manual da Arte Guerrilha Urbana. Que eu acho interessante por ser, ele é um mini manual, né? Então, assim, tem uma pegada de fato bem educativa, assim, né? Como é que você vai fazer esse É, como é que você vai fazer essas ações, né? E a gente tem ensinando ações de rádio livre, né? Que a gente já fez também, Lambi Lambi, Stencil, e uma série de coisas, né? Que a gente, enfim, de ações do próprio coletivo, né? Que é meio que como você fazer o que a gente está fazendo aqui também.
E aí, Sim, nessa publicação de 10 anos, eu acho interessante também a gente. Olha, casa com pesquisa da Liana, que massa! A Liana tem uma pesquisa sobre os povos ciganos, Alexandre. olha aí que Ela legal. fez uma live aqui comigo também nesse projeto. Aham, Enfim, e aí eu acho que a gente tem um trabalho muito bom, né? Assim, sou bem suspeita para falar, mas a gente tem um trabalho muito bom de arte e educação, né? Assim, de você educar e de você produzir artisticamente também e político, né? Entendendo, inclusive, essas três coisas como meio que inseparáveis no coletivo. E aí, quando a gente se propõe a lançar esse livro catálogo de 10 anos, é também continuar esse debate de arte, educação, política, enfim, como uma coisa híbrida, né? Assim, uma força que eu não consigo separar, não consigo tirar uma dessas coisas, enfim. uhum. E aí o nosso tempo está acabando e eu queria te agradecer muito porque eu acho que é muito rico esses. É sempre uma conversa, né? Assim, que a gente vai falando sobre a arte educação dos espaços, enfim, de arte educação. Mas eu aprendo bastante e é meio que uma aula, assim, das quintas-feiras, né? E é Nossa, é. isso. E a gente poder conversar também, né? Coisas que às vezes a gente no cotidiano não conversa, e ter a oportunidade de conversar aqui. E também te parabenizar pelo espaço, Sara. Eu acho que, como te falei no começo, muito importante trabalhar com criança, focado nesse público, mas também ampliando o debate também em alguns momentos. Isso é muito legal. E te desejo muita sorte aí nessa tua empreitada que está cada vez crescendo mais. Ah, obrigada, Lê. Bom, é isso, gente. Muito obrigada. Dá tchau aqui para ler. Contribuam com a gente lá no Catarse, né? Isso. E, e a live fica salva no IGTV, ela também vai para o YouTube. Pode, fica à vontade para divulgar também, viu? Ótimo, obrigado, Sara. Valeu, pessoal. Tchau, gente. Tchau.